galerinha, para a gente continuar então trabalhando o tema licitações e na verdade entrar propriamente nele, a gente começa tratando de alguns pontos da Lei 8666 e até mesmo fora da Lei 8666, que é um dos temas mais importantes que a gente tem dentro de licitações, que são as modalidades de licitação. Quero trabalhar com vocês, eu quero entender com vocês as modalidades de licitação cabíveis ou possíveis em uma licitação que a administração pública for fazer. Vamos enumerar primeiro todas as modalidades de licitação e aí eu quero chamar a atenção de alguns pontos, depois a gente parte para analisar cada uma delas, tá? Aqui a gente vai gastar talvez uns 2 blocos para trabalhar com cuidado cada uma dessas modalidades de licitação. Quais são elas, pessoal? Eu vou só enumerá-las aqui. Nós temos a concorrência, a tomada de preços e o convite. Nós temos o concurso, o leilão, o pregão e a consulta. Quando a gente fala de modalidades de licitação, eu teria essas modalidades de licitação. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, depois o pregão, depois a consulta. Só para a gente conseguir se enxergar aqui dentro dessas modalidades. A concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, pessoal, estão tratadas na Lei 8666 de 93. A Lei 8666 de 93, ela trata dessas 5 primeiras modalidades de licitação. Além dessas 5 que nós temos na Lei 8666, nós temos, como eu tinha adiantado para vocês, o pregão, que é uma norma importante para a gente, que está lá na Lei 10.520 de 2002. Pregão que é uma modalidade específica, tratada em uma lei específica, mas que cai muito em prova e pode muito aparecer para você em prova de analista de tribunais. A gente vai trabalhar a modalidade pregão. Mas, por fim, talvez aqui não seja tão importante quanto as outras, sem dúvida nenhuma não é, mas eu quis trazer, até mesmo para que o seu caderno fique completo, nós temos uma outra modalidade de licitação, que é a chamada consulta. Por que, gente, que eu não coloquei essa consulta lá nas fontes normativas, né, no nosso bloco passado? Por que que, na verdade, eu vou trabalhar a consulta de forma muito rápida aqui, mas eu não considero que ela seja uma modalidade extremamente importante para a sua prova? A consulta, ela é uma modalidade de licitação específica das agências reguladoras. As agências reguladoras, elas têm uma modalidade de licitação específica para determinadas contratações, não é nem para todas, porque em várias elas vão usar pregão, elas vão usar as modalidades que a gente tem. Mas ela tem essa previsão de uma consulta, que seria uma modalidade específica para as agências reguladoras para determinadas contratações. Essa consulta, ela aparece lá no artigo 37 da Lei 9986 de 2000. A Lei 9986 de 2000, que trata de algumas questões, principalmente relativa a recursos humanos das agências reguladoras, fala lá no artigo 37 que a aquisição de bens e a contratação de serviços pelas agências reguladoras poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão, observado o disposto nos artigos 55 a 58 da Lei 9472. Então, fala que é possível, né, essa contratação através de consulta. E mesmo assim nem é para todas as contratações, porque serviço de engenharia, por exemplo, vai na regra normal da 8666. Por que que eu acho que a consulta não é importante para a gente? Porque você não está fazendo uma prova para a agência reguladora, você está fazendo uma prova para tribunal. E a agência reguladora, ela é muito específica. Então, eu ter que estudar a Lei 9986 e mais que ela, a Lei 9472, em virtude dessa modalidade, eu particularmente acho que não seja o caso, tá? Mas é importante a gente entender que existe a consulta, porque se aparecer na sua prova a existência dela, você sabe que ela existe. É uma modalidade de licitação, uma modalidade específica das agências reguladoras. Mas eu não vou trabalhar mais do que isso, tá? Até porque senão eu vou trazer informação que você não vai usar. A consulta, ela é específica de agência reguladora. Se um dia você for fazer uma prova para agência reguladora, não tenho dúvida que essa consulta vai aparecer no seu edital. Beleza, pessoal?
Ótimo. Então, o que a gente precisa trabalhar são essas 6 modalidades de licitação. A gente precisa trabalhar essas 6 primeiras modalidades de licitação e a gente tem que entender o que é uma modalidade de licitação também, né, gente? O que é modalidade de licitação, pessoal? Quando eu falo em modalidade, nós estamos falando de procedimentos. Os procedimentos adotados em uma determinada licitação não necessariamente vai ser o mesmo procedimento de uma outra licitação. Por quê? Porque eu tenho modalidades diferentes. Então, se a administração pública está querendo firmar um contrato para a construção de uma obra caríssima, sei lá, de 7 milhões de reais, a modalidade vai ser diferente de uma obra de 100 mil reais. Se a administração está querendo contratar um serviço de limpeza para um determinado prédio público, a modalidade de licitação vai ser diferente se a administração está querendo vender um bem imóvel ou um bem móvel. Então, a depender do que eu estou querendo vender, do valor do que eu estou querendo contratar, seja vendendo ou não, do valor daquela contratação, eu tenho modalidades diferentes, que são essas modalidades que a gente vai trabalhar aqui, tá? Com relação a esse tema, antes de entrar nas modalidades, eu quero que você coloque uma observação no seu caderno. Antes de entrar em cada uma delas, já coloca, na verdade, 2 observações aqui que eu vou querer trazer para vocês. Primeira observação que eu quero que você coloque no seu caderno, coloca o seguinte, artigo 23, aliás, deixa eu ver aqui, 22, pessoal, deixa eu conferir aqui que me deu um branco agora. Artigo 22, artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8.666 de 93. Primeira observação para a gente já matar essa pegadinha gigante de prova. Artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8.666. Pessoal, o artigo 22, parágrafo 8º, ele fala o seguinte, lê ele comigo. O 22 ele traz, só para eu voltar aqui em cima para você ter uma noção do que a gente está falando. O 22 ele traz aquelas modalidades de licitação que eu te falei que estão na Lei 8.666, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Aí depois ele vem nos parágrafos explicando cada uma dessas modalidades. Aí vem o parágrafo 8º e fala, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Então, de acordo com o parágrafo 8º do 22, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das modalidades do artigo 22. A minha pergunta aqui é o seguinte, se a Lei 8.666 fala lá nesse parágrafo 8º que é vedada a criação de outras modalidades de licitação, como que o pregão ele foi criado? Ou como que a consulta foi criada? Porque eu te falei que pregão e consulta não estão na Lei 8.666. Eles não apareceram lá no artigo 22. Como é que eles foram criados se é vedada a criação de modalidade? Você consegue entender qual que é a dúvida que pode surgir na hora da prova ou na hora que você estiver estudando? A gente já teve questão de prova falando disso. A gente já teve questão de prova falando o seguinte, tendo em vista que a Lei de Licitações, a Lei 8.666, veda a criação de novas modalidades de licitação, o pregão é uma modalidade que não pode existir. Certo ou errado? Errado. Errado por quê, pessoal? Esse artigo 22, parágrafo 8º, ele traz essa vedação de criação de novas modalidades ou combinação das que existem para o agente público. O agente público, o administrador público, ele não pode criar nova modalidade de licitação. Eu, sei lá, imagina que eu sou prefeita de um determinado município, eu não posso dar minha cabeça e inventar uma nova modalidade. Agora, o legislador, ele vai poder criar novas modalidades de licitação? Claro que pode. Eu não posso ter um legislador, que foi o que fez a Lei 8.666, vedando a atuação de outro legislador. Não existe essa possibilidade. Então, óbvio que o legislador, ele pode criar novas modalidades de licitação. Tanto é que o fez com a criação do pregão, tanto é que o fez com a criação da consulta. Então, essa regra do 22, parágrafo 8º, é uma vedação que é dada, né, é uma restrição, vamos dizer assim, que é dada para o agente público. Tranquilo, pessoal? Cuidado com isso, tá? Agora, o legislador, ele pode perfeitamente criar modalidades de licitação.
Segundo ponto, segunda observação, também para evitar uma grande pegadinha de prova, eu quero deixar claro desde já que você entenda que modalidades de licitação é diferente de tipo de licitação. Modalidade de licitação é diferente de tipo de licitação. Pessoal, o que a gente acabou de ver? Modalidade de licitação é o procedimento que vai ser adotado. Você concorda comigo? O procedimento que vai ser adotado em uma determinada licitação, que vai mudar em virtude do valor, que vai mudar em virtude do objeto, é o procedimento que vai ser adotado. Diferente de modalidade é o tipo de licitação. O tipo de licitação nada mais é do que o critério de julgamento. O tipo de licitação é o critério de julgamento que é adotado em uma determinada licitação. Critério de julgamento que é para eu saber qual vai ser a proposta vencedora. É para eu saber qual vai ser a proposta que vai vencer aquela licitação. E os tipos de licitação, eles não dependem necessariamente, a não ser certas exceções, das modalidades. Então, eu posso ter, por exemplo, uma modalidade de licitação concorrência que adote o tipo menor preço. O tipo menor preço é dizer que vai vencer aquela licitação quem me apresentar o menor preço. Eu posso ter a modalidade de licitação concorrência que adote o tipo melhor técnica, que vai vencer aquela licitação quem demonstrar a melhor técnica, não necessariamente o preço. Então, modalidade é uma coisa, tipo de licitação é outra. Só para a gente já completar esse raciocínio com relação ao tipo de licitação, vamos anotar no nosso caderno alguns locais, alguns dispositivos que trazem tipos de licitação. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é a Lei 8666, que traz os tipos de licitação no artigo 41, parágrafo 1º. Artigo 41, parágrafo 1º da Lei 8666, traz para a gente os tipos de licitação. Vamos lá. Artigo 45, parágrafo 1º. Artigo 45, que fala do julgamento, aí ele fala lá no parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade de concurso, porque a modalidade de concurso ela tem toda uma análise diferenciada. 1, a de menor preço. 2, a de melhor técnica. 3, a de técnica e preço. E 4, a de maior lance ou oferta. Então, vai vencer a licitação, a depender do tipo, quem trouxer o menor preço, quem trouxer a melhor técnica, quem trouxer tanto a técnica quanto o preço, e em determinadas situações, por exemplo, na modalidade leilão, quem me der o maior lance ou oferta, né? No caso de alienação de bens, concessão de direito real de uso. Então, são os tipos de licitação previstos na Lei 8666. Além deles, eu tenho tipos de licitação lá no artigo 54 da Lei 13.303 de 2016. A Lei 13.303, que é aquela lei das empresas públicas e sociedades de economia mista, se eu ver se eu abrir ela aqui, gente. Abri, tá aqui. Ela traz pra gente as modalidades, os tipos de licitação, lá no artigo 54. Olha só. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento. 1, menor preço, igual ao outro, né? Igual à Lei 8666. 2, maior desconto. Eu não tinha essa previsão lá na 8666, mas eu tenho aqui. Vai vencer a licitação a empresa que me trouxer um maior desconto durante a licitação, desconto no seu preço. 3, melhor combinação de técnica e preço. Também tínhamos essa na 8666. Melhor técnica, também igual à Lei 8666. Melhor conteúdo artístico, a gente não tinha essa previsão lá. Maior oferta de preço, é mais ou menos a mesma coisa de maior lance ou oferta, né? Maior retorno econômico, que é o que vai trazer um retorno para a empresa pública, sociedade de economia mista, e melhor destinação de bens alienados. A empresa pública ou sociedade de economia mista pode fazer uma licitação para vender um determinado bem, se for nessas situações, e aí vai vencer a licitação quem apresentar a melhor destinação, quem falar, quem trouxer uma destinação melhor, quem falar o que vai fazer
com aqueles bens da empresa pública da sociedade de economia mista. Então, eu tenho outros critérios de julgamento, eu tenho outros tipos de licitação aqui na Lei 13.303 de 2016. Além dessas, eu tenho também, deixa eu pegar aqui o artigo, eu tenho tipos de licitação lá no artigo 18 da Lei 12.462 de 2011, artigo 18 da Lei 12.462 de 2011, que é aquela lei do RDC, lembra que eu te falei? Chamei sua atenção que se for cair em prova, provavelmente vai estar previsto, né, pra gente no edital, mas só para chamar a atenção que ele tem aqui também tipos de licitação. Então, artigo 18, vou ler rápido, tá, gente? Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento, aí tem menor preço ou maior desconto, técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior oferta de preço ou maior retorno econômico. Ela tem algumas modalidades da 86, alguns tipos da 8666, alguns tipos também lá da lei 13.303, não é isso? E por fim, deixa eu pegar aqui essa lei também para eu achar esse valor. Eu tenho, pessoal, tipos de licitação específicos lá no artigo 15 da Lei 8987 de 95. A Lei 8987 de 95 eu não coloquei, eu não enumerei no nosso bloco passado dentre aquelas fontes normativas. Por quê? Porque a Lei 8987, ela não trata de licitação. A Lei 8987, ela trata de concessão e permissão de serviço público, que é um tema que a gente ainda vai trabalhar. Se eu não me engano, a gente trabalha depois de licitação, contratos, exatamente, depois de contratos a gente fala de serviços públicos. E o contrato de concessão de serviço público, de permissão de serviço público, são precedidos de licitação. E como aqui a gente vai estar passando a prestação de um serviço público para uma outra pessoa, para um particular, a licitação ela pode ter tipos de licitação diferentes. Por exemplo, pode vencer a licitação quem apresentar a menor tarifa. Imagina que eu estou firmando um contrato de concessão de serviço público de transporte público. E aí imagina que eu vou passar para uma concessionária o transporte público. Eu posso colocar no edital de licitação que vai vencer a licitação quem trouxer o menor valor de tarifa. Quem trouxer o menor valor que vai cobrar, né, de passagem do usuário do transporte público vai vencer a licitação. Então, o artigo 15 da Lei 8987 traz para a gente outros tipos de licitação. Só para completar, artigo 15, vai lá comigo. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. 1. O menor valor da tarifa do serviço a ser prestado. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. A combinação de 2 a 2 de alguns dessas possibilidades. Melhor proposta técnica com preço fixado no edital. Melhor proposta na combinação de valor de tarifa e a melhor técnica. Enfim, eu tenho vários tipos de licitação previstos aqui na Lei 8987. A gente volta para a Lei 8987 quando a gente for falar de serviços públicos, mas eu acho que já é interessante para a gente entender todos esses tipos de licitação. Tranquilo, galera? Ok essas hipóteses, então? Entendemos a diferença entre modalidades e tipo de licitação. Agora sim, eu terminei essas duas observações e a gente passa para a análise das modalidades. Por que eu chamei a atenção de que essa segunda observação é importante, gente? Porque direto aparece em prova falando assim, são modalidades de licitação. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço. Tá certo ou tá errado? Melhor preço, técnica, técnica e preço, gente, é modalidade de licitação? Não, é tipo de licitação. Ou aparece para a gente em prova, são tipos de licitação. Concorrência, convite e tomada de preços. É tipo de licitação isso, gente? Não, são modalidades. Então, cuidado. Cuidado para não cair nessa pegadinha boba de prova. Ok? Visto isso, a gente tem que começar a falar de cada uma dessas modalidades de licitação. Eu vou começar, pessoal, dentro da Lei 8666, trabalhando de cima, aliás, não vamos começar da Lei 8666, vamos começar de cima para baixo desde tudo. Fica mais completinho para eu não te confundir. Então, a gente já analisou, deixa eu marcar aqui qual que a gente já entendeu. Nós já analisamos a consulta.
Vou começar de baixo para cima, porque aí eu quero deixar essas três por último, porque elas são um pouco mais complexas. A gente passa para analisar a modalidade pregão. Até porque o pregão eu vou voltar nele mais para frente, mas vamos tratar ainda que rapidamente aqui do nosso pregão. Então, letra A, primeira modalidade que eu quero analisar com vocês é o pregão. Como eu adiantei, o pregão é uma modalidade que está específica lá na Lei 10.520 de 2002, é uma modalidade que foi criada depois da Lei 8.666, que traz, sem dúvida nenhuma, a modalidade mais importante para a gente na prática. Na prática, gente, a administração pública, ela normalmente contrata através de pregão. Na prática, não existe dúvida que a modalidade mais utilizada é a modalidade pregão, porque a Lei 10.520, ela fala que o pregão vai ser utilizado para aquisição de bens ou serviços comuns. Bens ou serviços comuns são utilizados, podem ser adquiridos através da modalidade pregão. Então, o pregão é a modalidade utilizada para a aquisição de bens ou serviços comuns. E aí você pode virar para mim e falar, Flávia, o que é um bem ou serviço comum? Pessoal, bem ou serviço comum, de acordo com a Lei 10.520, em outras palavras, vai ser todo aquele bem e todo aquele serviço que eu consigo descrever no edital. Todo bem ou todo serviço que eu consigo descrever no edital, que eu consigo colocar as suas características com especificações usuais de mercado no edital, eu posso comprar através de pregão. Não importa o valor na contratação por pregão, e isso é extremamente interessante. Então, se a administração pública está querendo comprar uma caneta, ela pode comprar através de pregão. Claro que uma quantidade significativa de caneta, porque senão a licitação é dispensável. Mas ela pode, se ela está precisando comprar dessas canetas aqui, ela pode comprar através de pregão. Por quê? É só ela explicar. Eu consigo explicar no edital as características dessa caneta? Consigo. Quero uma caneta que escreva nessas lousas eletrônicas, que tem um negocinho aqui de apagar, que tem um negocinho aqui de passar, enfim. As especificações que quem entende vai conseguir colocar, eu consigo explicar no edital, eu consigo descrever no edital. Posso comprar através de pregão. A administração pública está querendo adquirir um helicóptero. Ela quer adquirir um helicóptero para uso de um determinado órgão. Óbvio que eu não entendo de helicóptero, mas quem entende de helicóptero consegue descrever no edital, com especificações usuais de mercado, o helicóptero? Consegue. Consegue colocar tudo que aquele helicóptero tem que ter, o que não tem, etc, etc. Consigo descrever no edital? Consigo. Posso adquirir através de pregão? Posso adquirir através de pregão. É bem comum, não tem nenhuma questão de obra de engenharia, não tem nenhuma complexidade, eu consigo explicar no edital, não importa valor. Então, o pregão, ele é, na prática, gente, sem dúvida nenhuma, a modalidade mais utilizada pela administração pública na prática. Não vou falar tanto assim do pregão agora, porque eu quero trabalhar lá no nosso último bloco a Lei 10.520, mas óbvio, só para a gente adiantar um pouco o trabalho, vamos lá no artigo 1º da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Então, a Lei 10.520 de 2002, que institui no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e municípios a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Artigo 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por essa lei. Vem o parágrafo único que explica o que é bem e serviço comum. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Então, bem ou serviço comum é aquele, com outras palavras, que eu consigo explicar no edital. Com especificações usuais de mercado, eu posso adquirir, então, através do pregão. Tranquilo o cabimento ou a hipótese de pregão, gente? A gente volta depois para analisar especificamente, para eu chamar a atenção de vocês de alguns pontos específicos da Lei 10.520. Fechado? Tranquilo?
Beleza. A gente passa agora, então, para a análise daquelas outras modalidades de licitação da Lei 8666. O artigo 22, ele traz para a gente aquela lista de modalidades de licitação, depois os seus parágrafos, eles vêm explicando cada uma delas. Vou começar, como eu tinha dito para vocês, de baixo para cima. Então, trabalhei consulta pregão. Próxima modalidade de licitação que a gente trabalha é o chamado leilão. Pessoal, quando a gente fala do leilão, o leilão ele é sempre uma modalidade... Que letra C, Flávia? Tá doida, minha filha? Letra B. O leilão, pessoal, ele é uma modalidade de licitação bem característica. Provavelmente você já viu algum leilão acontecendo, ainda que só na iniciativa privada. Você concorda comigo? Já viu algum leilão de qualquer coisa? Eu, por exemplo, que sou do interior, no interior, normalmente, quando tem festa da cidade, quando tem festa da igreja, tem leilão, né? Leilão de comida, por exemplo. As pessoas da cidade fazem comida e aí tem leilão. Leilão de boi, vocês já viram aquele canal rural? Sempre tem leilão de boi, leilão de cavalo. Gente, o que é o leilão em qualquer situação, mesmo na iniciativa privada? Eu tô vendendo uma coisa, eu tô querendo alienar um determinado bem. As pessoas, elas oferecem lances para aquele bem. Quem oferecer o maior lance vence aquele leilão. Você concorda comigo? A ideia é mais ou menos essa. Estou participando de um leilão de cavalo. Aparece lá o cavalo, passeando e tal, andando, marchando, né? Na verdade, se meu irmão me escutar falando que o cavalo tá passeando, ele me mata, porque ele entende dessas coisas, tá lá marchando, enfim. As pessoas oferecem os seus lances, o maior lance fica com o cavalo. A ideia é mais ou menos essa em qualquer tipo de leilão, inclusive dentro da administração pública. O leilão, pessoal, ele está previsto para a gente, primeiro, lá no artigo 22 da Lei 8666. E o artigo 22, ele traz o leilão, que vai ser a modalidade de licitação, em regra, adotada para a alienação de bens móveis. A regra para a gente do leilão é que a administração pública ela vai se utilizar dessa modalidade de licitação para a alienação de bens móveis. Então, vamos imaginar que um determinado tribunal, ele renovou todos os seus computadores e aí agora ele está com vários computadores sem usar. O que ele pode fazer? Ele pode vender através do leilão. Então, eu tenho a publicação do edital, as pessoas apresentam lances, etc. Quem apresentar o maior lance fica com aqueles bens móveis. Excepcionalmente, é possível que o leilão ele seja utilizado para alienação de bens imóveis, mas é uma exceção. Deixa eu só te explicar um pouquinho, daqui a pouco a gente coloca aí no seu caderno. Em regra, pessoal, quando a gente fala da alienação de bens imóveis da administração pública, nós temos que seguir a modalidade de concorrência. Isso está lá no artigo 17, inciso 1 da Lei 8666. Quando a gente for falar de bens públicos, a gente vai repetir esse assunto, mas em regra, a alienação de bens imóveis é precedida de licitação na modalidade de concorrência, que é uma modalidade mais burocrática que a gente ainda vai analisar nesse bloco. Mas o artigo 19 da Lei 8666, ele traz possibilidade de alienação de bens imóveis, podendo escolher entre a concorrência e o leilão. Então, em regra, a alienação de bens imóveis é feito por concorrência. A gente vai falar de concorrência um pouco mais para frente. Mas o artigo 19, ele traz duas situações em que eu posso alienar um bem imóvel da administração pública também através de leilão. Deixa eu te explicar essa situação primeiro e depois a gente vai lá na lei conferir. Imagina o seguinte, gente. Imagina que eu, Flávia, estou devendo 300 mil reais para o município onde eu moro, que é o município de Belo Horizonte. Então, imagina que eu estou devendo 300 mil reais para o município de Belo Horizonte e eu não tenho esses 300 mil reais para pagar. Não tenho na minha conta 300 mil reais para tirar o dinheiro e pagar o município de Belo Horizonte. Só que eu tenho um lote que vale exatamente 300 mil reais. Aí eu penso na minha cabeça e falo, bom, se eu der esse lote, se eu der esse bem imóvel para pagar essa dívida que eu tenho, pode ser que o município aceite, claro que dentre todos os requisitos que a gente tem para essa dação em pagamento, se o município aceitar, eu resolvo o meu problema, né? Eu acabo com a minha dívida, eu não estou fazendo nada com esse lote mesmo. Então imagina que eu vou até o município, respeitados todos os procedimentos lá do direito tributário,
e ofereço esse meu bem imóvel como uma dação em pagamento. Dação em pagamento é isso, né? Eu quero dar um bem para pagar, nesse caso, essa dívida que eu tenho com o município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte aceita. O município de Belo Horizonte imagina, bom, melhor receber esse lote do que não receber nada. Então, o município aceita esse lote, esse meu bem imóvel, como dação em pagamento. Você concorda comigo que o município nem queria esse lote? Que ele aceitou porque, enfim, melhor aceitar esse pagamento dessa forma do que não ter pagamento nenhum? Então, o que a Lei 8666 faz lá no artigo 19? Facilita um pouco a alienação desse bem imóvel. O artigo 19, ele fala que os bens imóveis adquiridos pela administração pública por uma dação em pagamento podem ser alienados através de concorrência ou de leilão. Da mesma maneira que na dação em pagamento, eu posso também me utilizar do leilão para alienação de bens imóveis que foram adquiridos pela administração por uma decisão judicial, porque é mais ou menos a mesma ideia, né? O município foi lá, ajuizou uma ação em face da devedora, que é a Flávia. No final das contas, o município ficou com esse lote em pagamento. Ele nem queria. Então, a Lei 8666 simplesmente fala município, ou qualquer ente, né, da federação, deixa que eu te ajudo, pode vender isso através de concorrência, que seria a regra, ou pode vender esse bem através do leilão. Esse artigo 19 cai demais em prova, gente. A ideia ela é muito simples, você consegue perceber? Então, entenda a história, que aí você consegue entender o que está falando lá no artigo 19. Leia ele comigo. Artigo 19 da Lei 8666. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. Aí eu tenho, né, a avaliação dos bens. Claro, todo bem para ser alienado tem que ser avaliado. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. E 3, a adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Então, o leilão, voltando aqui para o nosso caderno, em regra é utilizado para alienação de bens móveis, mas o artigo 19 traz essa possibilidade de alienação através de alienação de bens imóveis através da concorrência ou do leilão. Tranquilo? Visto o leilão, nós passamos para a nossa próxima modalidade, que é o concurso. Então, próxima modalidade, letra C, aqui no nosso caderno, de licitação, é o concurso. Primeira coisa, antes de eu começar a falar sobre essa modalidade de licitação, gente, esse concurso que nós temos aqui, ele é diferente do concurso público que nós vimos lá em agentes públicos, ok? Concurso, modalidade de licitação, é diferente de concurso público. Concurso público, que é aquele que eu preciso fazer, que eu preciso me submeter para ocupar um cargo público efetivo, para ocupar um emprego público. Esse concurso aqui, gente, ele é modalidade de licitação. A administração não está querendo contratar uma pessoa. A administração pública, no caso do concurso, quer contratar um trabalho técnico, artístico ou científico. O concurso, ele é utilizado para a contratação de um trabalho técnico, artístico ou científico. No concurso modalidade de licitação, a administração ela não quer contratar uma pessoa, ela quer contratar um trabalho técnico, artístico ou científico. Deixa eu te dar exemplos. Imagina que um determinado tribunal, ele está querendo construir um novo prédio, né? Depois de, obviamente, a pessoa jurídica ou ente federativo, claro, mas aí as questões práticas, o tribunal ele está querendo construir um novo prédio para o seu funcionamento. Só que para isso eu preciso de um projeto arquitetônico. E imagina que esse ente federativo, ele quer um projeto arquitetônico super moderno, super interessante. Ele quer um projeto técnico, né, um projeto arquitetônico que tenha algum teor artístico. O que ele pode fazer? Um concurso. Publica-se um edital de modalidade concurso para que todos os arquitetos, por exemplo, apresentem os seus projetos arquitetônicos.
No final das contas, um projeto vai vencer. Aí eu tenho uma comissão especializada naquele assunto. No final das contas, um desses projetos vai vencer. Quando esse projeto vence, a pessoa que fez o projeto, gente, ela não passa a trabalhar na administração pública. A pessoa que fez o projeto, ela recebe um prêmio ou uma remuneração, volta para casa e a administração fica com o projeto. Então, esse trabalho técnico, ele foi contratado através de uma modalidade concurso. Tribunais, pessoal, faz muito modalidade de concurso, né, licitação na modalidade de concurso de trabalhos científicos, artigos científicos, concurso de monografia, vocês já ouviram falar? Vários tribunais, vários TRTs de várias regiões, tribunais de contas também fazem projetos, concursos, né, de monografia, concursos de trabalhos científicos, que aí eles escolhem um determinado assunto, então vamos pensar num TRT. Escolhe um determinado assunto, sei lá, terceirização no direito do trabalho. Publica um edital, chamando as pessoas que têm interesse de escrever um artigo científico sobre aquele assunto. No final das contas, eu tenho um trabalho científico que vai ganhar um artigo científico que é considerado o melhor. Quem escreveu ganha um prêmio. Quem escreveu não vai passar a trabalhar na administração pública, você concorda? Mas ela ganha um prêmio em virtude daquele concurso que ela participou. Então, concurso é para contratação de trabalho técnico, artístico ou científico. Beleza? Por fim, nós temos essas outras 3 modalidades de licitação que eu quero trabalhar junto com vocês, que são convite, tomada de preços e concorrência. Então, para a gente terminar essas nossas modalidades de licitação, eu vou colocar aqui na nossa letra D essas 3 modalidades em regra, tá, gente? Então, concorrência, tomada de preços e convite. Essas modalidades de licitação aparecem lá no artigo 22 da Lei 8666. Eu tenho o conceito de cada uma dessas modalidades nos parágrafos do artigo 22, mas além do artigo 22, eu tenho o artigo 23. O artigo 23, pessoal, que traz pra gente os valores que vão diferenciar a adoção de uma dessas 3 modalidades, ou de cada uma dessas 3 modalidades. Em regra, quando a gente fala na diferença entre essas modalidades, essas diferenças se dão em virtude do valor da contratação. E aí, o que eu te adiantei quando a gente começou a falar desse assunto? Eu te adiantei que no dia 18 de junho de 2018, eu tive a edição de um decreto que renovava, que atualizava os valores desse artigo 23. Vou te explicar de novo, a gente falou disso lá atrás, mas eu te explico de novo porque eu não posso deixar você se confundir com isso. Quando a gente pega, deixa eu pegar a nossa lei aqui, o artigo 23 da Lei 8666, vai lá comigo. Eu tenho valores diferenciados para contratação de obras e serviços de engenharia, e aí tem, né, a diferença do convite, tomada de preços e concorrência, e eu tenho também a diferença para compras e serviços, e aí também convite, tomada de preços e concorrência. Só que esses valores, gente, eles são de 98, tá vendo? Desde 1998 que a gente tem esses valores. Por exemplo, outras compras e serviços, eu adotaria convite até 80 mil, tomada de preços até 650, concorrência acima de 650. São valores antigos ou desatualizados porque eles são de 98. E aí, lá na frente, no artigo 120 da Lei 8666, o artigo 120 ele fala o seguinte: os valores fixados por essa lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços no mercado no período. Então, a ideia, no ideal do direito administrativo, né, gente, é que o Poder Executivo Federal, ele editaria decretos anualmente para rever esses valores. O que acontece, gente? Isso não aconteceu. Desde 98 que esses valores não eram revistos. Mas foi editado agora, né, em junho de 2018, o decreto 9.412. O que eu quero que você faça? Primeiro, esse decreto 9.412, provavelmente, eu não sei se ele já vai estar no seu edital.
Eu não sei se ele vai estar no seu edital, porque tem pouco tempo, né, que ele foi publicado. Então, que ele foi publicado e que ele foi editado. Se não tiver, a única coisa que você tem que fazer é entrar no site do Planalto e procurar esse decreto 9.412 e imprimir. Imprime esse decreto 9.412, claro que você não pode levar o decreto 9.412 para casa, mas simplesmente para te ajudar com essa questão dos valores. E aí lá no artigo 23, artigo 23 da Lei 8.666, você vai colocar aqui na frente no seu vademecum, ver decreto 9.412. Então, você vai escrever aqui na frente, ver decreto 9.412, porque os valores agora são esses valores do decreto, ok? Então, são valores diferentes para obras e serviços de engenharia, valores diferentes para compras e serviços. Vamos esquematizar aqui, então, qual que é a diferença desses valores. Deixa eu pegar um slide vazio aqui. Deixa eu apagar esse texto aqui. E vamos colocar no seu caderno quais são esses valores hoje previstos no decreto 9.412. Pessoal, de acordo com o artigo 1º do decreto 9.412, primeiro eu tenho a diferenciação para obras e serviços de engenharia. E aí, para obras e serviços de engenharia, a gente vai ter que levar em consideração dois valores. A professora, ela não consegue fazer uma linha reta, tá, gente? Eu tento, mas eu não consigo. No seu caderno vai ficar bonitinho. Tá mais ou menos, tá aceitável. Então, a gente precisa aqui de lembrar de dois valores com relação a essas obras e serviços de engenharia. Esses valores que vão aparecer para a gente aqui no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.6, do decreto, 9.412. 330 mil, 3.300.000 reais. Então, 330.000 reais, 3.300.000 reais. Esses valores eu acho que eles são mais fáceis de você se lembrar, né? Porque eles se parecem mesmo. Se eu tenho, pessoal, de acordo com o decreto, um contrato de obras e serviços de engenharia de até 330 mil reais, presume-se que eu tenho um contrato relativamente barato. Ele é um contrato relativamente barato, não é tão caro assim, considerando, claro, a administração pública, então eu adotaria a modalidade convite. Se eu tenho uma modalidade, uma contratação de até 3.300.000 reais, eu adoto a modalidade tomada de preços. E se eu tenho a contratação de obras e serviços de engenharia acima de 3.300.000 reais, eu adoto a modalidade concorrência. Então, 330 mil, 3.300.000 vão diferenciar, no caso de obras e serviços de engenharia, a modalidade convite, tomada de preços e concorrência. Diferentes são os valores para outras compras e serviços. Também vou fazer aqui uma linha para analisarmos a diferença entre esses valores. E aí, esses valores são os valores que vão aparecer para a gente aqui no inciso 2, que é 176 mil reais, 1.430.000. Então, 176 mil reais, 1.430.000 reais. Se a contratação de outras compras ou outros serviços for de até 176 mil reais, adota-se a modalidade convite. Se a contratação for de até 1.430.000 reais, adota-se a modalidade tomada de preços. E se a licitação for acima de 1.430.000 reais, adota-se a modalidade concorrência. Então, essa é a diferenciação relativa aos valores
convite, tomada de preços e concorrência. Cuidado com esses novos valores, como eu te disse, eles podem muito aparecer para a gente em prova a partir de agora, porque eles são novidade, né, dentro do nosso ordenamento jurídico e que era, de fato, uma situação que se esperava muito dentro da Lei 8666. Tem gente que criticou esse decreto, mas na verdade, gente, é um decreto que deveria ter acontecido há muito tempo, né? E que na verdade ele custou a ser editado. Hoje a gente tem esse ponto importante relativo à contratação pública em geral, né? As modalidades de licitação, porque eram de fato valores que estavam extremamente defasados quando a gente pensa na contratação por essas modalidades de licitação. Tranquilo? Beleza? Entendemos essas modalidades, eu preciso fazer algumas observações. Então, com relação à licitação, concorrência, tomada de preços e convite, eu quero colocar algumas observações para você no caderno. Observação 1. Observação 1. E aí, dentro da observação 1, pessoal, deixa eu pegar aqui a Lei 8666, eu quero que você coloque artigo 23, parágrafo 3º. Artigo 23, parágrafo 3º. Pessoal, o artigo 23, parágrafo 3º, ele traz para a gente algumas situações em que vai ser adotada a modalidade de licitação concorrência, independentemente do valor. Porque até então aqui a gente viu modalidade de concorrência em virtude do valor. Contratações mais altas eu adotaria essa licitação mais burocrática, que seria a concorrência. Mas coloca aí no seu caderno, artigo 23, parágrafo 3º da 8666, em que em determinadas situações eu adoto a concorrência independentemente do valor. Exemplo, alienação de bens imóveis. A alienação de bens imóveis, salvo aquela exceção que a gente viu lá do artigo 19, é feita na modalidade de concorrência. Não importa o valor daquele bem imóvel. Então, em determinadas situações, e aí, claro, você vai dar uma lida nesse 23, parágrafo 3º, eu tenho situações em que eu adoto concorrência independentemente do valor. Depois dessa primeira observação, segunda observação. A segunda observação que eu quero que você coloque no seu caderno, deixa eu pegar aqui também, é o artigo 23, parágrafo 4º. Artigo 23, parágrafo 4º. O artigo 23, parágrafo 4º, ele vai dizer basicamente o seguinte, pessoal, vem pra cá, depois a gente vai lá na Lei 8666 para estudá-la. Pode vir pra cá. O artigo 23, parágrafo 4º, pode vir pra cá pra gente sair aqui do... isso. O artigo 23, parágrafo 4º, pessoal, ele traz pra gente a possibilidade de adoção de uma modalidade mais burocrática do que a modalidade que seria cabível. Voltando lá para mim na questão dos valores, a gente viu, por exemplo, que obras e serviços de engenharia de até R$330 mil seria modalidade convite. Você concorda comigo? Então, até R$330 mil eu adoto a modalidade convite. Agora, gente, se nesse caso, uma obra de até 330 mil, eu quiser adotar a tomada de preços, eu posso? Posso. Se eu quiser adotar a modalidade de concorrência, eu posso? Posso também. Por quê? A modalidade de convite ela é mais simples. Se eu quiser adotar uma modalidade mais burocrática, como a tomada de preços e a concorrência, não tem problema. Se for o caso de tomada de preços, eu posso adotar a concorrência se eu quiser? Posso também, porque a concorrência é mais burocrática que a tomada de preços, é mais formal que a tomada de preços, então não tem problema. O que não poderia acontecer é o contrário. Eu ter uma situação que é modalidade de concorrência e eu adotar convite. Aí, obviamente, que eu não posso porque eu estaria burlando a licitação. Mas eu adotar uma modalidade mais burocrática não tem problema nenhum. É isso que está falando lá no 23, parágrafo 4º. Olha só. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Então, se era convite, eu posso adotar tomada de preços e concorrência. Se era tomada de preços, eu posso adotar concorrência. Ok, pessoal? Última observação e último ponto desse nosso bloco. Observação número 3. Eu quero tratar ainda aqui rapidamente com vocês
sobre a questão da participação nessas 3 últimas modalidades que a gente viu: convite, tomada de preços e concorrência. Então, eu quero analisar com vocês a participação, ou seja, quem pode participar de cada uma dessas modalidades. Vou começar com a concorrência. A concorrência, pessoal, apesar de ela ser a mais burocrática, apesar de ela ser a mais complexa, né, a que tem mais fases, enfim, toda uma complexidade e burocracia que a gente tem na modalidade de concorrência, por isso ela é usada para contratações mais caras, a participação na concorrência é ampla. Se a administração pública está fazendo uma licitação para firmar um tipo de contrato, se eu tenho, sei lá, 50 pessoas, 50 empresas que fazem aquele tipo de serviço, 50, se quiser, podem participar. Não existe nenhum tipo de limitação, não existe nenhum tipo de requisito. Claro que o único requisito é ter toda a documentação, enfim, exatamente igual a gente tem lá na Lei 8666, mas qualquer pessoa, em regra, pode participar. Por isso, a participação ela é ampla. Um pouco diferente vai ser a tomada de preços. Quando a gente fala da tomada de preços, pessoal, eu tenho dois tipos, né, vamos dizer assim, de pessoas que podem participar da tomada de preços. Essas regras todas estão lá no 22, pessoal, nos parágrafos com os conceitos de tomada de preço, convite, enfim. Quem pode participar de uma modalidade de licitação tomada de preço? Em regra, vão participar os cadastrados na administração pública. Quem que seriam os cadastrados, pessoal, só para a gente entender? O ente federativo, ele normalmente tem um sistema de cadastro de fornecedores. Um sistema de cadastro de fornecedores em que todas as pessoas que fornecem um determinado bem, que fornecem um determinado serviço, previamente vão lá e se cadastram. Então, imagina que eu tenho uma empresa que fabrica cadeira. Antes de qualquer tipo de licitação, eu posso ir até a administração pública e me cadastrar para a administração me conhecer e a administração saber que eu vendo cadeira. Então, eu posso ir até a administração, eu levo toda a documentação da minha empresa, tudo que tem previsto em lei, e eu me cadastro previamente. E aí, a partir do momento em que se publica um edital de tomada de preços, podem participar todos os cadastrados na administração pública, né? Nesse sistema de cadastro de fornecedores. Só, gente, que além dessas pessoas que já estão cadastradas na administração pública, no ente federativo, também é possível que participe daquela licitação as pessoas ou as empresas, né, que pedirem o seu cadastro até 3 dias antes do recebimento das propostas. Então, na tomada de preços, podem também participar da licitação aquelas empresas que pedirem o seu cadastro até 3 dias antes do recebimento das propostas. Vamos imaginar que eu tenho uma fábrica de cadeira, mas eu nunca me cadastrei na administração pública. Mas eu fiquei sabendo que ela publicou um edital para uma tomada de preços para comprar cadeira. O que eu posso fazer? Pedir o meu cadastro, e aí, óbvio, eu tenho que apresentar toda a documentação e preencher todos os requisitos até 3 dias antes do recebimento das propostas. E aí eu também posso participar. Então, na tomada de preços participam os cadastrados ou aqueles que pedirem o seu cadastro, né, pedirem para participar até 3 dias antes do recebimento das propostas. Diferente é a participação na modalidade convite. No convite, pessoal, em regra, vão participar, no mínimo, 3 convidados. No convite, gente, não existe o edital da licitação igual a gente tem nas outras modalidades. No convite, nós temos aquilo que nós chamamos de carta convite. E aí, de acordo com a Lei 8666, aquele órgão que está indo fazer aquela licitação vai enviar no mínimo 3 cartas convite para 3 empresas diferentes. Essas empresas que recebem o convite, pessoal, é importante chamar a atenção que elas podem ou não ser cadastradas. Não necessariamente no convite, para quem recebe o convite precisa ser cadastrado, pouco importa. O órgão vai escolher, o órgão faz, sei lá, uma pesquisa no Google, vê quais são as empresas que fornecem aquele bem e manda
para essas empresas, para esses licitantes ou futuros licitantes, uma carta convite, convidando mesmo, falando, olha, estamos querendo firmar um contrato, disso, você fornece esse serviço, venha participar da nossa licitação. Venha participar da nossa licitação, estamos te convidando para participar desse convite. Só que, além de, no mínimo, esses 3 convidados, e eles podem ou não ser cadastrados, como eu te disse, é possível também que participe dessa licitação aquelas empresas que pedirem até 24 horas da abertura das propostas, desde que, vou pôr de vermelho aqui, desde que essas pessoas que pedirem, elas já sejam cadastradas. Essas pessoas, gente, que não receberam a carta convite, elas podem também pedir para participar. Só que elas precisam pedir para participar em até 24 horas antes da abertura das propostas e elas precisam necessariamente ser cadastradas. Então, enquanto aqui nos convidados, eles podem ser cadastrados ou não, esses convidados, então, eles podem ou não ser cadastrados. Aqueles que pedem para participarem até 24 horas antes da abertura precisam ser cadastrados. Então, no mínimo, 3 convidados e é possível que aquelas pessoas cadastradas, elas peçam para participar em até 24 horas antes da abertura da proposta. Tranquilo, pessoal, essa questão de participação? Claro que você vai estudar, né? Todo o artigo 22, todo o artigo 23, eles têm informações super importantes com convite, quando não tem 3 convidados, como que eu posso fazer para convidar só 2, enfim. Dá uma lida em todos os parágrafos, as observações que eu queria trazer para vocês são essas, porque no próximo bloco a gente já entra num tema que também é muito importante dentro da licitação, que são as exceções, na verdade, à licitação, que são as formas de contratação direta.